Olá a todos. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mari. Vamos começar? Rosana, boa noite. Boa noite, Marie. Boa noite a todos que estão assistindo a gente no TV Galáctica, mais uma vez. Bom, como a gente sempre fala no início aqui, queria primeiramente convidar todos vocês, principalmente vocês que estão conhecendo agora a tecnologia do plasma, conhecendo a Fundação Cash, para participar do nosso grupo do Telegram, que é o Cash Brasil Knowledge Team. A gente tem o link que vai ser postado na descrição desse vídeo aqui, vocês entram lá, porque realmente é muita informação para ser absorvida. É o conhecimento do universo sendo passado para a humanidade de uma forma completa hoje. Então, recomendo vocês a estudarem com calma tudo que está sendo passado, é um novo conhecimento. Então, requer paciência e requer muito estudo. Da nossa parte, é um conhecimento muito simples, mas muito profundo ao mesmo tempo. Então, requer a gente ponderar muito sobre isso, entender na sua profundidade. Hoje a Fundação Cash traz esse presente. A gente traz a tecnologia do plasma, que não é só uma solução na fisicalidade para o homem para resolver os seus problemas na área de saúde, agricultura, energia, etc. Mas a verdadeira libertação para a alma do homem. Esse é o nosso principal objetivo, trazer o conhecimento para a elevação do homem e do planeta. Então, por isso que a gente estimula vocês a entenderem o processo. Então, o que a gente traz aqui hoje, mais uma vez, são algumas informações da quantidade de informação massiva que vocês vão encontrar nas aulas do Sr. Cash nesse grupo. Então, entre no grupo para vocês entenderem mais a fundo sobre tecnologia, sobre essa nova ciência do plasma. Então, aqui a gente tem mais uma vez a Marie, que é membro do Conselho Universal, e ela vai estar aqui compartilhando as respostas do Conselho Universal com relação às perguntas que foram colocadas aos membros nessa semana. So, thank you, Marie, for being here. Thank you. Yes, thank you for letting me be here. And good day, good evening, Rosanna, and good day, good evening, Rafael, and to everyone who sees this. I am Marie, and I'm a Universal Council member where I represent the Norwegian language, which is my native language. And today I have prepared an introduction. And it's from a special teaching with Mr. Cash. It was last Tuesday in the One Planet, One Nation, One Race. It's a very beautiful teaching. So, okay. Então, Marie se apresenta lá de prazer. Meu nome é Marie, agradece a oportunidade de estar aqui com a gente, mais uma vez, e o convite. E ela é Marie, membro do Conselho Universal da Língua Norueguesa, e hoje ela gostaria de começar com uma introdução que foi falada na terça-feira passada, um anúncio do Sr. Cash, que ela vai estar trazendo para a gente hoje um pedaço, um trecho dessa aula, que foi muito importante. Eu recomendo todos vocês a ouvirem essa aula, que está no nosso grupo do YouTube também. We are looking at and we promised the birth of Mitra, which was the birth of the knowledge, the birth of the light, the soul of the Creator. That life and that light is among us. And what we have missed was the way it has been kept away from us by ourselves. From today, on the soul of the planet Earth has opened up to the soul of the universe and the universal community, to understand the totality of the work, to understand that from today on, we will have the pleasure of becoming aware, becoming knowledgeable in the work of the Creator, in the language of the Creator, in the way he feels, and the way the knowledge through him has been shared in the universe, and mankind has borrowed himself from understanding. Então, começa dessa forma esse trecho. Isso é do One Nation, One Planet, One Race da terça-feira passada, onde foi feita a declaração do MET. Começa assim: estávamos buscando e prometemos o nascimento de Mitra, que foi o nascimento do conhecimento, o nascimento da luz, a alma do Criador. Essa vida e essa luz está entre nós, e o que nós perdemos foi a maneira como ela se manteve longe de nós por nós mesmos. A
A partir de hoje, a alma do planeta Terra abriu-se para a alma do universo e da comunidade universal, para compreender a totalidade do trabalho, para compreender que, a partir de hoje, teremos o prazer de nos tornar conscientes e conhecedores do trabalho do Criador, na linguagem do Criador, na forma como ele sente, na forma como o conhecimento através dele tem sido compartilhado no universo e a humanidade tem impedido a si mesmo de compreender. This is the end of the religions. That means that we don't need intermediaries. This is why, if you have seen during the process of the Keshe Foundation, we always continuously confirm that we are a non-religious organization. We are not a sect. We are individual at the soul, which are knowledge of the strength of our soul, the understanding of our knowledge of creation and the creator. And it has surpassed the understanding of the prophets of the past, with what they shared with us. Então, este é o fim das religiões, o que significa que não precisamos de intermediários. É por isso que, se você viu durante o processo da Fundação Keshe, nós sempre confirmamos continuamente que somos uma organização não religiosa. Nós não somos uma seita, somos indivíduos na alma, que é o conhecimento da força de nossa alma, a compreensão de nosso conhecimento da criação e o Criador, e temos uma compreensão que ultrapassou hoje dos profetas do passado, com que eles compartilharam conosco. In so many ways, today is the day of celebration, as a symbolic day for the opening of the soul of every individual on this planet to the knowledge of the universe. Many of you will come and say, I've seen this, there is something like this, I'm more aware of this. And gradually you will open the door to your soul to understand more, but collectively in the physical dimension of the soul of the man, what we call the knowledge seekers, those who have sought knowledge, not necessary as Keshe Foundation knowledge, but but there is a knowledge seekers of the true knowledge of the universe, as the human race will start a new phase. In the coming weeks, we will see new methods of communication. There will be massive breakthroughs in transportation, and energy will be massive breakthroughs in what they call the supply of energy as food to humanity. Então, de tantas maneiras, hoje é o dia da celebração, como um dia simbólico para a abertura da alma de cada indivíduo neste planeta para o conhecimento do universo. Muitos de vocês virão dizer, já vi isto, algo assim, estou mais consciente disso. E gradualmente, vocês abrirão a porta para a sua alma compreender mais, mas coletivamente na dimensão física da alma do homem que chamamos de buscadores de conhecimento, aqueles que buscaram conhecimento, não necessariamente como buscadores de conhecimento da Fundação Keshe, mas os buscadores de conhecimento do verdadeiro conhecimento do universo como uma raça humana, esses iniciarão uma nova fase. Nas próximas semanas, veremos novos métodos de comunicação. Haverá grandes avanços no transporte e a energia será um grande avanço no que eles chamam de fornecimento de energia como alimento para a humanidade. As I said, I am the Mehdi, and no one can challenge the point. Test me and you shall fail, because it has come to the point that we have promised and we have brought man with the knowledge, with the science, and with the understanding of the possession and position of the soul of the man within the man, and that was the job of the message. Nothing else was promised. The day of judgment was when you had the knowledge and you have to judge yourself. The souls which have left the physicality of the man have already achieved that point of judgment through their souls. The point of the life of those are to start, which means the point of judgment becomes part of the structure of the man.
from the point and the time when it does anything. Então, como eu disse, eu sou o Mete, e ninguém pode desafiar esse ponto. Teste-me e você falhará, porque chegou ao ponto que prometemos e trouxemos o homem com o conhecimento, com a ciência, com a compreensão da posse e da posição da alma do homem, dentro do homem, e essa era a tarefa da mensagem, nada mais foi prometido. O dia do julgamento foi quando se tem o conhecimento, se tem que julgar a si mesmo. As almas que deixaram a fisicalidade do homem já alcançaram esse ponto de julgamento através de suas almas. O ponto da vida desses tem que começar, o que significa que o ponto de julgamento torna-se parte da estrutura do homem. A partir do ponto e do momento em que ele faz qualquer coisa. So many parts of putting together the soul of the universal council, where the soul of the man with the soul of the creator becomes one. This is why we don't elect members of the universal council, because the soul which is aware of the strength of the universal community and the creator has already brought them to the point of service. Those who still gathers to see more and want more will never be satisfied, because there is always a reason to leave for somebody else to judge them than themselves. Então, colocando várias partes juntas, a alma do Conselho Universal, onde a alma do homem com a alma do Criador se torna uma só. É por isso que não elegemos membros do Conselho Universal, porque a alma que está consciente da força da comunidade universal e o Criador já os levou ao ponto de servir. Aqueles que ainda se reúnem para ver mais, que querem mais, nunca ficarão satisfeitos, porque há sempre uma razão para partir para outra pessoa julgar por eles do que por eles mesmos. Today is a symbolic day in celebrating and welcoming mankind as the messengers of the created man to the universal community. We celebrate for you in the universal community and universal council of the universe. In a very short time, one of the members of the universal council will come to be the representative of the human race in the universal council of the universe. And that member will become the representative of every race and every being on this planet. The identity of this person will change as they reside and take a position, as they themselves becomes elevated to the next level. As I promised, I have created a knowledge base for man to be the prophet of himself, to be the Mehdi of himself, to be the opener of the time for himself. Mankind from today does not need any messengers if man understands the truth about the cycle of creation. Então, hoje é um dia simbólico para celebrar e acolher a humanidade como os mensageiros do homem criado para a comunidade universal. Nós celebramos para vocês na comunidade universal e no Conselho Universal do Universo. Em muito pouco tempo, um dos membros do Conselho Universal virá a ser o representante da raça humana no Conselho Universal do Universo, e esse membro se tornará o representante de cada raça e de cada ser neste planeta. A identidade dessa pessoa mudará à medida que ela for residindo e assumindo uma posição, à medida que eles mesmos se elevarem ao próximo nível. Como prometi, criei a base de conhecimento para que o homem seja o profeta de si mesmo, para ser o mestre de si mesmo, para ser o que vai abrir o abridor do tempo para si mesmo. A humanidade de hoje em diante não precisa de mensageiro se o homem entender a verdade sobre o ciclo da criação. So that was today's introduction, and we are ready for the questions. And the first question: with the constant use of water from the cup one, we lose our hunger and have no desire to eat. If we stop eating, our body becomes deficient in vitamins. What do we do in this case if we don't feel like eating? And it's from a knowledge seekers from Brazil.
Então, vamos às perguntas agora. A primeira pergunta é: com o uso constante da água do copo 1, perdemos nossa fome e não temos vontade de comer. Então, se pararmos de comer, nosso corpo se torna deficiente em vitaminas. O que fazer neste caso se não tivermos vontade de comer? Acho que a pergunta seria como repor essas vitaminas e como fica isso, né? Então, é a pergunta dos buscadores de conhecimento do Brasil. So there is an answer, and this is an extract from Mr. Kesh in a conference in Bucharest in Romania, 22nd of March, 2017. Okay. Então, essa resposta ela foi extraída de uma conferência na Romênia do Sr. Kesh, é uma resposta do próprio Sr. Kesh, e foi dada em Bucareste, na Romênia, no dia 22 de março de 2017. If you make a GANS and you shake the bottle, you see the GANS goes to the bottom and the water goes to the top. When you shake it, it is not a sediment. The water goes through the space gaps, which are created by the GANS. GANS is a single plasma. A plasma is like a magnet. It has to position itself. After the water goes through, the water molecules absorb all the energies which are lost in the process of nature by rain or whatever. So now it's a plasmatic water. It has absorbed and is saturated with all the fields in it. When you drink it, the habit of the plasma is, the habit of the world is, a stronger gives to the weaker. So whatever shortage in your body, the body takes from the plasma as you are drinking it. You don't drink the GANS, you drink the plasmatic water on the top. But when you have filled up different CO2 energy levels in the plasma, and you drink it with zinc or you drink it with different copper strengths, now we understand the full technology. Whatever is missing in your body, the body takes. So GANS is literally like a natural vitamin. It is a natural vitamin in operation. Então, a resposta para essa pergunta é a seguinte: se você fizer um GANS e agitar a garrafa, você vê o GANS ir para o fundo e a água ir para o topo. Quando você sacode essa garrafa, não é um sedimento que acontece só. A água atravessa os espaços vazios que são criados pelos GANs. GANs é um único plasma. Um plasma é como um ímã. Ele tem que se posicionar. Então, você tem um posicionamento dos GANs nessa garrafa. Depois que a água passa, a molécula da água absorve todas as energias que são perdidas no processo da natureza, pela chuva ou o que quer que seja. Portanto, agora é uma água plasmática. Ela absorveu e está saturada com todos os campos que nela se encontram. Quando você bebe essa água, o hábito do plasma é o hábito do mundo, que é um forte sempre dá aos mais fracos. Portanto, qualquer que seja a escassez em seu corpo, o corpo tira do plasma enquanto você bebe essa água. Você não bebe os GANs, você bebe a água plasmática na parte superior. Mas quando você preencheu diferentes níveis de energia de CO2 do plasma e você bebe essa água com zinco ou bebe com diferentes forças de cobre, tudo isso a nível de plasma, agora entendemos a tecnologia completa. O que quer que esteja faltando em seu corpo, o corpo vai pegar. Portanto, os GANs são literalmente como uma vitamina natural. É uma vitamina natural em operação. So then there is another part of this first question. If 80% of our foods comes from the environment, why do we feel hungry? And there is an answer. Your hunger is your emotional need. When you satisfy your emotion by balancing your emotional feels, you will not feel hungry anymore. Então tem mais uma parte dessa primeira pergunta, continuação da primeira pergunta, que é: se 80% dos nossos alimentos vêm do meio ambiente, por que sentimos fome? E a resposta para essa pergunta é:
Sua fome é sua necessidade emocional. Quando você satisfaz as emoções, ao equilibrar seus campos emocionais, você não sentirá mais fome. And then there is another part of this first question. How can we educate ourselves about food for the future by removing some foods? And there is one answer to that. If you learn plasma technology, you can make a simple unit where you replicate the fields of an orange or whatever. With this simple unit, you don't need to destroy another life, like the orange. The orange has a soul and emotion and has a life purpose to become an orange tree. Your soul will not be depleted because you don't destroy another life. This unit is one step for you on your way to learn to feed yourself through your soul on the energies from the universe. Então, tem mais uma continuação dessa primeira pergunta, né? Uma outra parte que é o seguinte. Como podemos nos educar sobre os alimentos para o futuro? Removendo alguns alimentos? Então, a resposta para essa pergunta é: se você aprender a tecnologia do plasma, você pode fazer uma unidade simples onde você replica os campos de uma laranja ou o que quer que seja. Com esta unidade simples, você não precisa destruir outra vida, como a laranja. A laranja tem uma alma e emoções e tem um propósito de vida para se tornar uma laranjeira. Sua alma não se esgotará porque você não destrói outra vida. Esta unidade é um passo para você no seu caminho para aprender a se alimentar, através de sua alma e das energias do universo. And then there is another part of this first question. Can our food, the type of food, interfere with transmutation, levitation? And there is one answer to that. When you eat a living being, an animal or a plant, you have interrupted this entity's existence and your soul has to pay back to this soul. So you can make an agreement with the soul you need to eat and ask if it will become part of your soul. It's like old times praying for the food. But the best way is to learn to feed yourself through the soul. You do that by giving. When you give, you receive more. Now we are touching the ethos of the Keshe Foundation, which is we are here to serve and not to be served. And this is how you behave in the universe. And this is also will affect your transmutation and levitation because you strengthen your soul. Então, tem mais uma outra pergunta que faz parte dessa primeira pergunta ainda, que é: nossos alimentos, o tipo de alimento, podem interferir na transmutação e levitação? A resposta é a seguinte: quando você come um ser vivo, seja um animal ou uma planta, você interrompeu a existência desta entidade e sua alma tem que pagar de volta para a alma. Portanto, você pode fazer um acordo com a alma que você precisa comer e perguntar se ela se tornará parte de sua alma. É como nos velhos tempos, rezando pela comida. Mas a melhor maneira é aprender a alimentar-se através da alma. Você faz isso dando. Quando você dá, você recebe mais. Agora estamos tocando o ethos da Fundação Keshe, que é: nós estamos aqui para servir e não para ser servido. E é assim que você se comporta no universo. E a Marie complementou que é assim, na verdade, que você começa a trabalhar a nível de transmutação e levitação. Okay, so we are on the second question. I used for a while homeopathy, which worked very well for my children. Does homeopathy have the principles of plasma? Então, temos uma segunda pergunta agora, que é: eu usei por um tempo a homeopatia, que funcionou muito bem para meus filhos. A homeopatia tem os princípios do plasma? There is one answer. Homeopathy shares one important principle with the plasma, and that is dilution. When you dilute the plasma, you give it more space to move and interact,
This is the same you do with homeopathy, but you are working in matter state. When you go from matter state to plasma state, the energies are order of magnitude stronger, like from 1 to 1 million. The healing energies will be stronger and faster if you use plasma. Então, a resposta é a seguinte. Homeopatia compartilha um princípio importante com o plasma, que é a diluição. Quando você dilui o plasma, você lhe dá mais espaço para se mover e interagir. Isto é o mesmo que você faz com a homeopatia. Mas com a homeopatia, você está trabalhando no estado da matéria apenas. Quando você passa do estado da matéria para o estado de plasma, as energias são mais fortes, em ordem de magnitude, como de 1 a 1 milhão. As energias de cura serão mais fortes e mais rápidas se você usar o plasma. So then we are on the third question. The egoistic impulses of the ego must be worked on in us all the time, because these energies do harm even to the planet. What are the consequences if we don't change? Então, temos a terceira pergunta, que é: os impulsos egoístas do ego devem ser trabalhados em nós o tempo todo, porque essas energias prejudicam até mesmo o planeta. Quais são as consequências se não mudarmos? There is one answer. The biggest consequence is that the soul will be weak. When we are egoistic and harm others, the soul is depleted. The soul becomes weak. A person with a weak soul will be driven by emotions, and these emotions will be in the level of matter state, which are low in energy. With this new knowledge of creation, we finally know who we are, why we are here, and where we are going. We learn self-responsibility, and we know how to add strength to our soul by doing good, thinking good, and speaking good, share and be at service to others. When we leave our physical life, we will find our position in space according to our strength as a star, a galaxy, or a cell in someone else's creation. Então, a resposta a essa pergunta é: a maior consequência é que a alma será fraca. Quando somos egoístas e prejudicamos os outros, a alma se esgota. A alma se torna cada vez mais fraca. Uma pessoa com uma alma fraca será impulsionada pelas emoções. E estas emoções estarão no nível da matéria, que está em estado de baixa energia. Com este novo conhecimento da criação, finalmente sabemos quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Aprendemos a responsabilidade própria e sabemos como acrescentar força à nossa alma. Ao fazer o bem, pensar o bem, falar o bem, compartilhar e estar a serviço dos outros. Quando deixarmos nossa vida física, encontraremos nossa posição no espaço de acordo com nossa força. Uma estrela, uma galáxia ou uma célula na criação de outra pessoa. Okay, so that was the answers from the Universal Council today. Ok, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Quer falar alguma coisa, Rafael? Uma novidade? Alguma coisa para nós essa semana? Eu queria só adicionar o que a Marie falou hoje, né, que tem muita informação importante aqui. E principalmente a introdução que a gente colocou hoje, que a Marie colocou, que é o que eu estava comentando com a Marie antes de a gente começar a nossa entrevista de hoje. Não dá nem para entender, né, se você realmente entra em contato com a tecnologia. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, que eu estava falando com a Marie, não dá para entender como alguém pode querer estudar até outra coisa, ou até tempo para estudar outra coisa. Né, porque está tudo aqui, basicamente, se a gente ler com calma, né, porque realmente é muita informação, às vezes parece que está tudo muito confuso, a gente tem que decifrar. O Sr. Cash fez em 1 hora de ensinamento, ele dá muita informação, dá informação para a gente digerir durante a vida inteira, quase. Então, mas quando você começa a
destrinchar, como a Marie traz aqui para a gente, né, você vai percebendo a preciosidade que tem aqui, cada frase, cada palavra, e requer tempo para a gente estar digerindo isso tudo, né? Então, a gente recomenda a vocês, por exemplo, nessa aula do One Nation, One Planet, One Race, que o Sr. Cash fez a declaração do Messias, só essa aula tem tanta coisa. Se você ouve com o coração aberto aquilo ali, você não quer mais perder tempo com mais nada. Eu não falo isso como, independentemente de ser representante da Fundação Cash ou não, mas é como o Sr. Cash mesmo falou, é como buscador de conhecimento da verdade, independentemente de você estar conectado à Fundação Cash ou não. É isso que me trouxe para a Fundação Cash. Foi quando você realmente começa a ouvir de fato as palavras, não só porque a energia que o Sr. Cash tem é muito forte. Para muita gente, a gente percebe que ouve as aulas do Sr. Cash e é muito mais levado pela energia que te abraça, de certa forma, uma energia boa, e às vezes acaba passando batido o que está sendo falado, de fato. Mas tentem ouvir realmente o que está sendo falado. É para isso que a gente tenta decifrar, como a Marie traz aqui no TV Galáctico, como a gente faz nas aulas de sexta-feira, tentando destrinchar, porque realmente está tudo aqui. Realmente o conhecimento está sendo passado. E se a gente entender o que foi passado na terça-feira, realmente dá um banho na gente, no bom sentido de lavar a alma de fato. Finalmente a gente encontrou. Está aqui. Agora a nossa parte está se abrindo cada vez mais e está evoluindo nesse processo e tentando entender e se aprofundar mais nisso. Deixa eu só traduzir para o inglês rápido. So I was just adding here what I was discussing with you, Marie, before we start our interview, because once we listen to these words, as you share here with us today, especially the introduction, there's so much in here. So as I said, it's my personal opinion. As I was talking to you, I cannot understand how can we even spend our time trying to find other things to study. Because if you really go in deep into what's being said, everything is here. We have so much to study just on this, and it's amazing the information that's being brought to us in this moment. It's amazing, and how it's up to us now to start to open to this new life. So that's what I was sharing here with Mozona, that in this Tuesday, for example, in the One Nation, how much information was, and just in the 1 hour that Mr. Cash spoke, in the first part, he spoke 3 times in this teaching, but just at 1 hour, how many things have been. And I'm saying this personally, I'm not saying because I'm the representative of Cash Foundation or nothing, but as a knowledge seeker, as Mr. Cash said to us, the true knowledge seekers, once you listen to this, it's impossible not try to give your heart to this and give your life to this if you really open your heart and be sincere in your search. So this was something that I'm just adding about. Yes, I agree on that. It's very deep knowledge, because it's you can listen to the same teaching over and over again, and you discover new things. And so we are also maturing into this. It's just not just hearing it and remember it, but we have to mature into it to understand it in a way. E a Maria complementa dizendo que concorda com isso, né? Que realmente é muita informação, a gente tem que parar para poder digerir isso tudo aos poucos, é muita coisa. E ela também acrescenta esse ponto, né? Que agora é o momento de a gente começar, a gente decifrando isso, e lendo isso tudo e ouvindo as aulas com calma, as palavras, não só copiando o que está ali sendo falado, mas entendendo, que é o principal. Aos poucos essa maturidade vai acontecendo de forma natural. Acho que esse é o processo. And it's also our responsibility. Mr. Kesha said that once you know that this knowledge exists, it's your responsibility. Now we know what this can do for humanity. Okay, we have to do it. We have to learn it. We have to study it. That is my thought about it. But it's good for the individual, but it's very good for the collective. So that's a big thing, I think. Outra coisa que a Marie acrescenta aqui é com relação a gente ter essa responsabilidade, uma vez que a gente tem acesso a esse conhecimento, cabe a nós desenvolvermos, entender isso na sua profundidade, não cabe a nós só a nível individual, mas a nível coletivo, a importância disso tudo. É importante a gente estar desenvolvendo essa tecnologia para o bem
da humanidade, não só para a nível individual. So I believe Rosana dropped, so can just continue without Rosana, I think. E Yes, you can continue. E adicionando, né, enquanto a Rosana, acho que a Rosana ia compartilhar alguma coisa com a gente, mas é realmente o que eu recomendo vocês é ouvirem com calma as aulas. Né? Quando a gente fala, assim, a gente está aqui para poder compartilhar o conhecimento. Então, busquem o conhecimento, tentem se aprofundar no que está sendo passado. Hoje a gente está tentando organizar da melhor forma possível essas aulas do nosso grupo Telegram. Então, tentem acessar esses links, tentem ouvir as aulas com calma, tentem ler os documentos que a gente compartilha. E compartilhe conosco que vocês têm compreendido disso, que vocês têm entendendo, que vocês estão entendendo esse processo, que isso é muito importante. É para esses são os grupos da Fundação Cash, para compartilhar conhecimento e para trocar, para cada um compartilhar o que está absorvendo disso. E assim a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, como o Sr. Cash fala, é um direito de todos saberem sobre essa tecnologia. So just adding about that it's really up to us, as we are saying here, to study, to go deeper. And I was adding also that we have everything very organized in a Telegram group. So please go there, and people want to see and listen to the teachings, and not just listen, but we are trying to organize the written also material. So we have a lot to study, have a lot to learn, and also for people to share their experience, share their understanding. So that's the reason of the groups of Cash Foundation. It's for people to share what they are absorbing of this teaching, what they are understanding of the teachings, and with this, all of us can grow together on this. And I think we are in our time in reality, because we are almost 40 minutes. We have to finish. Okay. So, Rosana just came back here. Just add here. She'll come. You want to say some final words? I can say that in this teaching on Tuesday, the news for the Universal Council is that there is a Universal Council of the Universe that we will work with. And that is very exciting. So we don't have much information about that, but we are becoming part of the universal community. That's very interesting. Uma coisa que a Marie está adicionando é que uma coisa que foi anunciada nessa última terça-feira no One Nation Planet Congress, na penúltima, né, na semana passada, foi que os membros do Conselho Universal vão começar a entrar em contato com o Conselho Universal do Universo. Né? Então isso é algo muito excitante, que traz muita alegria para a gente. A gente não tem muita informação para compartilhar com isso, mas o futuro que está por vir promete muita coisa muito boa para todos nós nesse planeta. Ok, Rosana, você quer compartilhar alguma coisa, não é? Acho que a gente precisa finalizar já, mas tem algumas palavras. Não, eu estava tentando conectar novamente, aqui caiu a internet. Mas eu gostei muito de estar aqui nesse momento, para que a gente consiga continuar a trabalhar, né? E, assim, é bastante coisa mesmo, que o Cash, em poucas palavras, é muita coisa para a gente decifrar, né? E está sendo, para mim, um ensinamento mesmo, é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu aprendi até hoje. Então, primeiro você assimila, começa a assimilar, começa a entender, porque você traz muito o que você sabe com o que ele coloca. Então, eu estou tentando quebrar essa barreira. E é uma lição mesmo de vida. So Rosana was adding about this. She's also adding about this importance for us to study what's being said, because really a lot of information that's being given by Mr. Cash. And also she was adding about this bahir that she have, and many of us have, because we keep with some old knowledge, and we need to go further into this new knowledge. So it's totally a new thing, and she's really something that she opened little by little for this, and that she is really engaging to focus on this teaching, because she don't feel like going to many other teachings today, and is trying to overcome this barrier of focus on this new knowledge that Mr. Cash is bringing to us.
Ok, acho que a gente precisa terminar, não é? Eu não marquei o tempo É, aqui, mas acho que a gente está sim. próximo dos 40 minutos, provavelmente. Isso. Então uma boa semana para todos. Obrigada, Rafael. Obrigada, Mari. E que todos estejamos na consciência do Criador. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão, Mari. Gratidão, Rafael. Obrigada. Ok, obrigado, pessoal. Thank you, Mari.